Olá, seja bem-vindo ao programa Por Dentro da História, onde estamos divulgando fragmento da história e da cultura de Mossoró e região. Hoje nós estamos em nosso estúdio com a professora Maria Auxiliadora Silva Maia, mais conhecida por todos como Dodora de Apudi, Doutora muito do conhecida, Lagedo, né? Dodora do Lagedo. Então, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, doutora. Eu agradeço a oportunidade, estou aqui à disposição para falar para os ouvintes do canal e fico muito feliz de poder contar essa história para o povo de Mossoró e da região. A gente, no primeiro programa, a gente falou da vida particular dela, da infância, dos estudos, depois a gente falou da vida profissional e das várias instituições que você criou lá em Apudi, né? Sua luta por todas essas cooperativas, inclusive fundando um sindicato em plena ditadura militar. A gente já contou essa história. Mas hoje a gente queria falar da sua parte cultural, Dodora. E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma história que eu soube que nos anos 70 você não tinha biblioteca na época e você trocou um carro que você tinha por uma biblioteca, isso é verdade? É verdade, eu tinha um Opala 75 e o ano ainda era da década de 70. Eu louca pelos livros e chegou um vendedor de livros de Mossoró, o nome dele era Damião. Muita gente aqui talvez até se lembre, ele era um pouco deficiente físico e Damião era uma pessoa que a gente queria muito bem. Ele disse, Dodora, eu tenho uns livros. Só era clássico, era Érico Veríssimo, Machado de Assis, era Jorge Amado. Com certeza você tem todo esse livro até hoje. Tenho a relíquia que eu tenho lá, né? É o que eu tenho de mais valioso, porque minha casa, se a pessoa chegar, não tem, não tem essas coisas que encantam, mas com a biblioteca todo mundo se encanta. E eu disse, eu não posso comprar não. Aí ele disse, e esse carro? Você vende? Eu disse, não. Ele disse, você troca em livro. Aí eu pensei, eu disse, você troca? Eu troco. Aí fizemos o montante lá, troquei o carro em livro e ele arrumou todos esses livros dentro do carro, foi me deixar em casa e depois arrumou essas coleções nos bancos, na mala. Deu 2 viagens, chegou lá na minha casa, colocou aí. Meu pai disse, o que é isso? Meu pai e meu esposo, que era João Pereira Maia, ele era um agricultor muito, desses agricultores que do correto, assim, que eu só compro o que eu posso, eu só faço, entendeu? Só gasto, só gasto o que eu tenho. E esse aí eu disse, eu troquei. Aí ele olhou para papai e disse, ela é doida, ela trocou o carro nos livros. Aí papai disse, vamos desmanchar. Cadê o homem? Aí mandou, ele saiu numa bicicleta, eu nunca vou me esquecer, ele saiu numa bicicleta, foi buscar o homem de volta. Aí eu caí num pranto de chorar, meus livros, eu já abraçada com os livros, minha mãe veio lá, não, deixa, ele disse, mas ela não vai ter com quem comprou o carro, eu quase não compro. Quando eu comprei foi um Fusca usado, e quase não me recupero, mas de lá até aqui, eu sempre possuí um carro. E eu troquei, e isso, Gemaia, espalhou-se. Todo vendedor de livro que chegava em Apudi, visitava as pessoas, aí o povo dizia, não, eu não quero não, mas doutora auxiliadora. Aí os caras ficavam assim, onde é que ela mora? E um dia eu cheguei em casa, tinha todo engravatado, camisa branca, de gravata, de camisa de punho. E eu disse, você está esperando alguém? Eu disse, estou esperando a doutora auxiliadora. Aí eu disse, sou eu. Por isso que quando ele falou ali, a gente não dá R$1 quando vê vale 1 milhão, eu disse, a doutora auxiliadora sou eu, porque ele olhou assim para mim e disse, a senhora? Aí eu disse um palavrão lá. Disse um palavrão, sim, você está esperando o quê, rapaz? Aí ele disse, não, porque a senhora, eu soube que a senhora compra muito livro. Quero não, eu já estava estressada, vinha chegando já 5h30 da tarde, não quero seus livros de jeito nenhum. Mas eu me tornei, Gemaia, uma referência em Apudi, por conta da minha luta do Lagedo. As pessoas em Apudi iam cavar, iam fazer uma cerca. Se encontrasse um osso de jumento no chão, eu disse, não mexa não, chama Dodora. Pode ser alguma coisa. E eu me tornei uma referência.
se a pessoa pintasse uma telinha, se escrevesse uma poesia, se fizesse uma música, se cantasse uma música. E eu ajudava demais, eu comprava flauta, sanfona e dava de presente. Doutor, eu queria fazer, eu tenho vontade de possuir uma sanfona, não sei o quê. E a última sanfona que eu guardei minha, o cara veio tomar emprestado e vendeu minha sanfona, que eu estou muito sentida. Doutora, é minha confreira no Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, e nós temos uma história interessante sobre o Instituto, que eu acho, doutora, que nós somos os únicos membros do Instituto que tomamos posse fora do Natal. Sim. Por uma exigência de Vantan Rosado, né? Dona América, esposa de Vantan, ela tinha sido eleita também para o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, e tinha eu, você e Rubens Coelho. Rubens Coelho. E Vantan bateu o pé e disse não, porque embora sendo Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, todo mundo tem que tomar posse em Natal. E ele bateu o pé, não, se é do Rio Grande do Norte, vão ter que estar posse aqui, minha esposa já tem mais de 80 anos na América, né? Não vou sair daqui com ela para tomar posse em Natal. E depois de muita luta, ele resolveu, o Instituto veio aqui a Mossoró nos dar posse aqui, né? Então, eu acho que fomos os únicos a tomar posse fora do Instituto. E Vantan era um grande amor na parte cultural e era uma pessoa que eu não sei aqui em Mossoró se Vantan costumava fazer isso com as pessoas, mas ele ia lá em Apodi, com a mala do carro cheia de livros, me dá de presente. Ele fazia muito isso comigo. Eu digo que Vantan, ele é como se ele tivesse me tomado como filho, que ele mandava o motorista lá em casa deixar as caixas de livros lá, leva isso aqui para geral para ele conhecer mais sobre isso. Foi assim a vida toda. E ele me chamava a Menina Maria, porque ele dizia que a Menina Maria, ela conseguiu fazer, porque a Petrobras, ele tinha aquele ranço com a Petrobras, e ele dizia, e a Menina Maria conseguiu fazer, porque ele fez uma apresentação no meu livro, La Gente Solidária, aí ele diz, mais ou menos assim, você tem ele? Sim. Ele diz, adentramos em Solidade, como se fosse uma catedral de Dodora, não é? E ele ficou muito encantado, porque ele foi pioneiro. Em 1956, Vantan Rosado foi uma das pessoas do Rio Grande do Norte que chegou em Solidade e falou para o povo do vilarejo para preservar aquelas pinturas. E ele falava da importância. Quando surgiu a minha luta, que ele soube, ele ficou encantado. No dia que ele foi à Soledade, ele e Dona América, eu fiquei tão emocionada que eu adoeci. Eu adoeci, me deu um mal-estar tão grande, eu era numa rede deitada lá na casa de uma pessoa conhecida, e quando ele chegou com Dona América, eu me levantei, fui lá receber eles, mas eu estava doente naquele dia. E para mim, o sonho da minha vida era ver Vantan lá em Solidade, e vi, aí naquele tempo eu não tinha uma máquina fotográfica, como até hoje eu não tenho, meu celular até para fazer uma foto é uma porcariazinha, mas eu não fiz quase foto com Vantan. Agora eu vim visitar esse salão Dorian Gray, que estava aqui em Mossoró, e tem uma foto dele quando a gente sobe a escada. Aí eu digo, vou aproveitar. Aí fizeram as minhas fotos. Mas ele ia deixar livro na minha casa, e no dia que a gente se conheceu, foi uma coisa... Estava vendo um evento da Petrobras lá no Museu do Petróleo, na Estação das Artes. E quando ele chegou, lá vem Vantan, e quando eu vi, fiquei tão emocionada. E ele me adotou também. Pois é, eu digo que eu fui adotado por ele, porque ele me tratava como filho mesmo. Ele me indicou para o ICOP, você também. Também. Me indicou para o Instituto Histórico. O Instituto Histórico foi até pior, que um dia ligaram para mim, um amigo meu que era do Instituto Histórico, e você acabou de ser eleito aqui para o Instituto Histórico. E eu não sabia nem que estava concorrendo, ele disse, mas foi exigência de Vantan. Era assim, né? E ele colocou lá e eu tive uma gratidão muito grande por ele. E ontem uma pessoa que eu me lembrei, que eu nunca me esqueci no dia que Vantan faleceu, do enterro dele, que eu vim de Apodi, eu me lembrei de Romero. Romero, sempre que eu ia na casa de Vantan, ele dizia, Maria, eu tenho uns livros para você está por aí. Aí eu vinha, eu dizia, estou em Mossoró, mas não estava não, eu vinha de Apodi, ia lá. E quando eu
vi Romero naquela cerimônia, a gente se abraçou e chorou tanto, e terminou que nós perdemos Romero também, Pois é. uma figura. Mas dentro dessa minha luta do Lajedo, como eu era uma referência em Apodi, tudo que o povo fazia vinha para eu endossar. Discurso, posse não sei de quem, não sei quem, não sei. E eu fiquei essa referência em Apodi por muitos anos. As pessoas, graças a Deus, uma das coisas que eu consegui ao longo de todas as minhas lutas foi credibilidade. Ô, doutora, tem uma coisa bem interessante ali no Lajedo, porque aquilo ali não foi só chegou lá e construiu um museu. Não. Foi todo um trabalho social. Social. Porque foi construído um museu, foi construída uma cooperativa onde a comunidade se envolvia, um centro produzindo de peças, produção né, artesanal. que E começou a vender bem. Franklin dá trabalho no Rio Grande do Norte ou já está aposentado? Eu acho que já está aposentado. Foi uma figura assim, de um grande apoio. Porque, Gemai, o que eu lhe digo é que Soledade é antes e depois da Petrobras. Era um vilarejozinho de areia. Eu me lembro que no dia que a gente saiu assim, no meio do vilarejo, sonhando com o museu, eu tenho até uma foto. Eram os porcos andando assim no meio da rua, aquela poeira batida e a gente sonhando. E a Petrobras abraçou esse sonho. E tem mais, eles trouxeram para fazer aquele museu uma empresa lá do Rio de Janeiro, o Estúdio Paluana. Que é uma referência em museu do Brasil inteiro. Foi quem construiu aqui o Museu do Petróleo, né? Foi quem construiu o Memorial da Resistência, foi o mesmo que fez o Lajedo Soledade. E eles tinham um trabalho assim chegava ao ponto, assim, uma particularidade de até os tijolos que eram usados na construção, eles mandavam confeccionar com barro local, que era para ficar uma coisa bem pessoal mesmo. O Museu do Lajedo, se você olhar, ele tem o formato de uma caeira. E Marcelo, que foi o engenheiro, e o arquiteto agora me falha aqui a memória, mas ele teve aquela sensibilidade de criar e uma estrutura assim bem parecida, porque não há convivência de história de preservação com caeira, né? Ali é o contrário. Eu preservando aqui, você queimando aqui. Mas ele quis demonstrar que era possível aquela convivência. E a parte lá que funcionava, a parte social, com os artesãos construindo ali, era um espaço bonito, tinha lanchonete. Muito bonito. Me lembrei do nome do arquiteto, Adler Fontenelle, que teve essa sessão. Aquele centro de artesanato ia para a Feira da Providência, em Minas, participava das feiras do Brasil, apoiado pela Petrobras, vendiam de 10 mil peças. Hoje... Eu me lembro, eu trabalhava lá na época, que a própria Petrobras comprava muito artesanato lá de Soledade, até porque como estava muito presente, que é visitante e tudo, até para ajudar a cooperativa, comprava muitas peças de lá. E a honra que a gente teve do presidente da Petrobras visitar Soledade. Não, realmente é muito bonito. Foi muito honroso para nós aquela ida. E quando o povo que tinha pena de mim naquele tempo, ai, doutora, aquela luta, não sei o que, aí não tem aquele ditado, desde com quem andas que eu te direi quem és. O povo da Petrobras, aquela luta de doutora tem futuro. Aí todo mundo... Doutora, vamos falar aqui do seu livro. Você publicou em 1986 um livro de poesia contido de pretextos. Pretextos, é. Aí em 98 publicou o Contraponto, que era poesia, crônica, e você botou contos ingênuos. Contos ingênuos. Em 2003 foi quando publicou Lajedo Soledade, uma história de um poema em pedra, né? Sim. Aí você ainda publicou Apodi, História da Música em Apodi. Esse é em parceria com Irinaldo Carmo. Esse a gente ainda tem alguns detalhes, e ele viajou, foi morar em Roraima, e a gente ainda está para concluir esse detalhe. E agora você está terminando um novo livro, eu acho que esse aqui conta toda a sua vida, né? Esse pô. História de Apodi, dos meus encantos e da minha luta em defesa das pinturas rupestres dos Lajedo Soledade. É um título quilométrico, quilométrico, é um título quilométrico, porque enquanto o outro era pretexto,
Essa aí é uma frase. Abrange tudo. Porque o meu olhar sobre Apodi dos últimos 60 anos. Eu estou contando, além da minha luta, eu estou resgatando aquelas histórias de Apodi que as pessoas... como era que a gente soletrava café, C-A-K, fé, né? Eu estou resgatando, fiz uma pesquisa sobre as escolas, dos carnavais, das festas dançantes. É um livro que vem... É sua vida através da história de Apodi. Né? Eu sou muito... Uma vez, no livro Contraponto, eu disse que nasci em Apodi e etc. Aí eu me lembro que o doutor Pinheiro veio aqui em Canindé Queiroz, que a gente vinha muito, ele vinha dar entrevista. Aí eu disse, nasci em Apodi. Aí Canindé disse, ela tem muita convicção que nasceu em Apodi e acha que todo mundo conhece só em ser de Apodi. Mas estão nos avisando que já terminou o nosso tempo. Então, mais uma vez, a gente quer lhe agradecer, né, por se expor, por abrir sua vida toda nesse nosso programa. E foi muito bom ter você aqui conosco. E o livro já era para ter saído, como você viu, fiz um livro em 86, um em 98, um em 2003 e o outro em 2019. Em outras palavras, eu me tornei uma pessoa preguiçosa, acho que é o cansaço também, mas agora eu resolvi agilizar e o livro vai sair breve. E nós vamos mostrar através do seu programa também. Se Deus quiser, o maior prazer para a gente. E o povo de Apodi que mora em Mossoró, na região, em qualquer campo, vai poder adquirir e ver o Apodi do nosso tempo e de hoje. Doutora, muito obrigado por sua presença. Vamos agradecer também aqui o telespectador. E sempre lembrando, se quiser deixar sua opinião, fazer alguma crítica, ou quiser sugerir algum assunto, use o e-mail gmaia1@gmail.com e lá você pode deixar a sua opinião. Então, até a próxima semana, se Deus assim permitir. Obrigada e boa tarde a todos.